A paz do Senhor. Estamos com uma palavra para meditar nesta palavra, que está lá em Jeremias, no capítulo 18, a partir já do versículo 1, que vai nos falar ali sobre o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, irmãos, para fazermos a meditação, porque Deus usou o processo da olaria para falar conosco. Nós vamos falar sobre as fases do oleiro, e a primeira fase do oleiro, a primeira é a extração do barro. O barro é extraído do chão, cheio de resíduos, de plantas, raízes mortas, sementes, pedra, calcário, areia e até lixo. A argila não pode ser extraída e usada em seguida. Após a extração do barro, precisa passar pelo envelhecimento ou curtimento da argila, sol e chuva. Está claro porque precisamos de um amadurecimento mínimo para sermos transformados em vasos úteis. Agora nós vamos falar sobre a segunda fase, que é a mistura do barro. Quanto mais fino for a argila, melhor a peça. A argila é moída, é separada em bolos de barro e peneirada para a retirada dos gravetos, pedras e lixo. A terceira fase é a mistura do barro. A argila ela é misturada com água. A mistura deve ser homogênea para que as bolhas de ar sejam retiradas por completo da massa. Para misturar bem é preciso amassar, bater, usar o traçador, barretes, pés e mãos. Em todo o processo, a água deve ser colocada moderadamente. A argila é levada para curar ou descansar. E é durante esse descanso que a água se espalha, tornando a argila maleável, evitando as rachaduras. Durante todo o processo, a água é figura constante. Isso porque sem as águas do Espírito Santo é impossível passar por este processo tão profundo e doloroso. Somos amassados constantemente para que as bolhas de ar, o nosso eu, o nosso ego, sejam retirados de nós. A massa que contém bolhas de ar, quando levada a altas temperaturas, a peça explode e danifica os outros vasos que estão sendo assados no forno. Você entendeu o mistério? Se você antecipar alguma fase do processo e for levado a altas temperaturas com o seu eu vivo e volumoso, você não irá suportar e irá ferir outras pessoas que estiverem por perto. Veja que tremendo, meus irmãos, esse período de descanso da massa. É durante este período de descanso que o Espírito Santo continua agindo e entrando aonde não havia espaço. Sabe por quê? Porque não adianta ser bênção na igreja e ser trevas em casa. Não adianta ser uma bênção ministrando o louvor e ser uma esposa insubmissa. Não adianta ser frequente nos cultos e não ser luz no seu trabalho. Mas existem mudanças que apenas são possíveis através
do agir direto do Espírito Santo. E esse período de descanso, queridos, requer separação, solidão e silêncio. Sabe aqueles momentos em que você se sente só, não entende nada que está acontecendo e quase nada faz sentido? Abra os ouvidos do seu coração, amado. Você pode estar na casa do oleiro, no período de descanso, para que as águas do Espírito possam molhar todas as áreas que ainda estão secas. Perceba que este descanso vem depois de um período em que a massa foi amassada, e eu vejo esse período como aquele momento em que respiramos no meio da tempestade, sabe? Aqueles segundos que antecedem a uma onda forte no mar, em que você respira fundo, tentando armazenar o máximo de ar nos seus pulmões. Se você se identificou com a situação, respire com calma e se cale. O oleiro está apenas começando. A quarta fase, preparação do barro. Depois de curada, é preciso retirar as bolhas de ar e continuar retirando as pedras pequenas. É preciso cortar, amassar, bater, usar o barrete e beliscar o barro. Este processo deve ser repetido várias vezes. E durante todo o processo, o oleiro continua limpando a massa. As pedras grandes já se foram. Agora chegou a vez das pedras pequenas. Aquelas pedrinhas, sabe, irmãos, que conseguimos santificar, mascarar e esconder até de nós mesmos. Sabe aquele veneninho que soltamos de vez em quando? Aquela mentirinha, aquela fofoquinha santa, aquele incômodo que quando alguém prospera e nós não. Não, eu não estou falando dos pecados capitais, eu estou falando dos pecados que a nossa sociedade cristã classificou como inhos. Pecado é meu amadinho. Quinta fase, modelagem do vaso. A argila é centralizada na roda, ou torno. O oleiro usa as mãos para modelar o vaso segundo o que foi projetado. O oleiro rasga o interior do vaso. E a partir desse momento, a modelagem passa a ser de dentro para fora. Quando a forma do vaso já está definida, os excessos passam a ser retirados. Faca, rolo e a boca do vaso é finalizada. A modelagem é perfeita com duas ferramentas: as mãos do oleiro e a água. Depois de limpos e maleáveis através da ação contínua do Espírito Santo, o oleiro nos coloca no centro da sua vontade. E é ali, bem no centro, que somos moldados por suas mãos hábeis e precisas, segundo o propósito que Ele tem por nós. Nós então teremos a profundidade e o tamanho exato para sermos usados segundo a sua vontade. Durante esta fase, parece que a parte dolorida já passou. Não é verdade. Quando nós estamos na roda, é que o oleiro rasga o interior do vaso, e esse rasgar faz toda a diferença, porque é a partir de então que o vaso passa a ser moldado por dentro. Quando ele não rasga os nossos corações, ele nos conduz ao quebrantamento, amados. E nós passamos a ter uma relação mais íntima com ele. Nossos corações podem ser rasgados apenas pela ação do Espírito Santo, ou então por alguma situação que provoque essa situação de coração em pedaços. Qualquer que seja o caminho, não se desespere, faz parte do processo. Em Salmos
51, versículo 17, nos diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É também durante a modelagem do vaso que os excessos vão embora, excessos de ciúme, de partidarismo, de materialismo, de futilidade, de preguiça, de má vontade, de mau humor, de intolerância, de picuinhas. Nós achamos que devemos viver uma vida sem pecado e só. E se analisarmos bem, já é muito, né? Mas o Jesus amado foi além de não pecar, e ele viveu uma vida que agradava ao Pai. Viver uma vida sem pecado é viver uma vida voltada ao Pai. Uma vida de entrega são distintas. Muitas coisas que toleramos em nossas vidas não são pecados, mas são excessos. E os excessos também nos impedem de mergulharmos mais fundo. A boa notícia, meus amados, é que todos os excessos são retirados durante esta fase, inclusive os excessos de dor. Muitas vezes somos vasos rachados, com fissuras, porque fomos feridos por outras pessoas. Muitas vezes a obra se torna tão grande que as raízes forçam a estrutura do vaso, provocando rachaduras. Eu não sei qual é a razão para o excesso da sua dor, mas eu não sei qual é a razão para o seu excesso de dor, mas eu sei que ela está aí, ela está te ferindo. Está te desesperando, te confundindo, te cegando, te fazendo chorar na solidão, dores secretas e incontáveis. O oleiro vai retirar estes excessos também, meus amados. Ele vai transformar a sua dor em cura, em restauração, em esperança. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a sexta fase, meus irmãos, a secagem do vaso. O vaso é levado para a secagem, isolado. O processo de secagem é demorado e garante a resistência do vaso. Mais silêncio, mais solidão. Passei a compreender o desaparecimento dos meus amigos em alguns momentos. Eu deixei de ficar magoado porque entendi que o oleiro queria trabalhar em mim. A sétima fase é a fase da queima e resfriamento. O vaso é levado ao forno para a queimada, na primeira temperatura, até 200 graus centígrados. O excesso de água evapora. No meio da queima de 300 graus centígrados até 600 graus centígrados, o restante do material orgânico é eliminado. Na terceira temperatura de 600 graus centígrados até 900 graus centígrados, os gases são eliminados. Resistente o nosso eu, né? Até na queima, na temperatura mais alta, ele está lá escondido, prontinho para ser queimado. A oitava fase é a fase do descanso do vaso. O vaso é levado para a prateleira. O tempo de descanso é determinado pelo oleiro. O oleiro pode refinar o acabamento nesta fase. O fato de você ter passado pelo processo não quer dizer que está pronto para ser usado. Mais silêncio, mais solidão durante a espera. Ah, se soubesses do tesouro que se esconde nessa espera. Depois desse longo e doloroso processo, enfim o vaso está firme e pronto para ser usado naquilo que se expande o reino.
O relacionamento entre o Criador e a criação está mais íntimo e consistente, e o vaso já pode ser cheio. Cheio de amor, cheio de misericórdia, de fé, cheio de esperança e cheio da glória de Deus, tão cheio que irá transbordar. O processo na roda é contínuo. A minha casa está sendo construída na olaria de Deus. Por quê? Por quê? Porque eu sei quem sou. Eu não quero abrir mão de quem Ele é. Não importa o preço, meu coração está pronto. Eu não tenho outras escolhas para fazer. Eu não quero outras escolhas. Que a tua e a minha oração sejam uma só neste lugar. E o que o Senhor nos dá a vida. Glória a Deus. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.